Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos, como eu falei para vocês nas aulas passadas, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre citações. A ideia aqui é passar uma noção geral para vocês das citações, da forma como faz, os tipos de citações existentes. Então eu vou mostrar para vocês de forma um pouco prática algumas questões, alguns de livros, de artigos. A gente vai falar um pouquinho sobre a forma como ela se apresenta. Então, de forma geral, hoje eu nem fiz um material específico, eu vou seguir aqui o material do nosso livro que a gente está usando como base, e aí depois eu vou fazer algumas apresentações de alguns outros materiais juntos, ok? Então, inicialmente, o que é uma citação? É importante que vocês saibam que toda vez que vocês forem utilizar um material de outro autor, você vai usar algo que alguém falou, algo que alguém escreveu, algo que você viu em algum lugar, que não é ideia sua, que não foi você que criou, que não foi você que pensou, você precisa fazer a citação, você precisa dar o crédito para aquele autor. Então, a citação ela é uma menção de uma informação extraída de outra fonte. Quando você você lê um artigo, por exemplo, e aí lá no artigo vai ter alguma coisa importante que você quer usar no seu trabalho. Então você precisa citar quem escreveu aquele artigo, porque a ideia é dele, não é sua. Você leu lá, achou legal, quero pôr no meu trabalho. Então você vai citar ele. Em geral, os trabalhos acadêmicos, eles, principalmente na parte de referencial teórico, ele tem uma carga de citação muito grande. Então, é importante que vocês entendam como que se faz uma citação e as regrinhas para isso. Então, primeira coisa, são três tipos de citação. A citação direta, a citação indireta e a citação da citação. O que seria isso? A citação direta é uma transcrição textual de uma parte de uma obra de um autor consultado. Então, quando você vai lá e você copia integralmente o que aquele autor disse, isso é uma citação direta, ok? Agora, quando você vai lá, lê o que o autor disse e fala assim: olha, isso aqui é legal, eu vou escrever com as minhas palavras isso que o autor está dizendo. Isso é uma citação indireta. Por quê? Se eu fui lá e mudei a forma como o autor escreveu. Eu fui lá, mudei as palavras. Então não preciso citar ele, porque eu não copiei ele. Precisa, porque você copiou a ideia dele. Então, a citação indireta, ela serve para esse tipo de situação. Quando você escreve com as suas palavras a ideia do autor. E aí você faz uma citação indireta. E a citação da citação acontece quando você vai ler um artigo, vai ler um livro, e aí tem lá assim: o autor do artigo ou do livro citou uma pessoa. E aí você acha super legal aquilo e fala assim, e você não consegue achar aquele material, aquele livro ou aquele artigo, você não tem acesso a ele. O que você faz? Você cita aquele autor que foi citado no texto, citado por outro, e utiliza o termo apude, que quer dizer citado por, ok? Então isso é uma citação da citação. A gente vai ver mais para frente como que faz cada uma dessas situações, ok? Então vamos lá. Essas citações elas podem aparecer no texto ou em notas de rodapé. Como eu falei para vocês na aula passada, não é muito recomendável na nossa área, principalmente, utilizar notas de rodapé. Então a gente vai ver citações mais no texto, tá? Então, como que são apresentadas as citações? Em geral, as citações são apresentadas pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável ou pelo título da matéria, quando não tiver autor, né? Em geral, em letras maiúsculas ou minúsculas, dependendo do tipo de citação. Então, vamos lá. Aqui tem alguns exemplos. Primeira coisa, aqui tem um exemplo assim, ó. A ironia seria assim uma forma implícita de heterogeneidade mostrada conforme a classificação proposta por Altier-Revus. Isso aqui é uma citação indireta.
Por quê? Vocês vejam que o autor, quem escreveu essa citação, escreveu com suas próprias palavras, não fez uma transcrição literal. E aí, quando está assim, a pessoa que escreve, ela pode utilizar, igual escreveu aqui, ó, proposta por tal. Algumas pessoas escrevem, de acordo com fulano, de acordo com tal. Quando faz dessa forma, o autor, ó, vem fora do parágrafo, fora do parênteses, desculpa, em letra minúscula, tá vendo? Agora, se ele tivesse colocado assim, a ironia seria assim, uma forma implícita de heterogeneidade mostrada, de heterogeneidade mostrada, ponto. Aí você colocaria o autor dentro do parênteses, vírgula 1982. Vamos ver isso mais pra frente. Aqui tem um outro exemplo. Apesar das aparências, a desconstrução do logocentrismo não é uma psicanálise da filosofia. Vocês vejam que colocou entre aspas, ok? Por quê? Porque isso aqui é uma transcrição literal. Ele copiou o que estava escrito nesse livro, nesse material do Derrida. Então, isso é uma citação direta, ok? Porque é uma transcrição literal, tem que vir entre aspas e tem que vir com o número da página. Aqui tem um outro exemplo que eu falei antes, de acordo com fulano, ó, segundo fulano, comportamento tal, baraná. Então, utiliza fora do parênteses em minúscula, ok? Quando é uma citação direta, que você faz a transcrição literal do texto, você precisa necessariamente indicar a página, o tomo, a seção, a fonte de onde você tirou isso. Então, necessariamente, se você copiou um trechinho lá de um livro, uma citação direta, você precisa indicar a página de onde você tirou isso, ok? Em geral, essas citações elas devem vir depois da data, separado por uma vírgula e precedido pelo termo que o caracteriza. Então, se é uma página, P. Ponto, o número da página, ok? Nas citações indiretas, a indicação da página é opcional, mas sugere-se que não utilize essa página justamente para conseguir fazer essa diferenciação de quando é direta ou indireta. Aqui no exemplo, ó, eles até colocaram a produção de lead começa em tal, em Sierra Lake, Califórnia, aí colocaram página 513, ó, é uma citação indireta porque tá sem aspas, e aí colocou o número da página. Não é necessário, ok? Agora, quando é citação direta, como aqui, ó, a relação da série São Roque com os granitos, está entre aspas, isso é uma citação direta. Então, é necessário colocar o número da página, ok? Então, ó, e vejam que aqui, ó, escreve com letra minúscula, Oliveira e Leonardo, aí coloca o número da página e o ano dentro do parênteses. Tá. Aqui ele coloca no final do parágrafo, ó, e aí coloca tudo entre parênteses. Assis, em maiúscula, 1994, volume 3, página 583, ok? Então, assim, se você vai colocar o autor no texto, escrevendo ali, falando sobre ele junto, você vai colocar em letra minúscula o sobrenome dos autores e dentro do parênteses somente ano e página. Agora, se você vai usar esse autor no final do parágrafo, aí você vai usar em maiúscula e vai usar ano e página tudo dentro do parênteses, ok? Depois a gente vai ver mais isso com mais tranquilidade mais para frente. Então, e aí tem uma diferença também. A citação direta. O que acontece? A citação direta ela pode ser curta ou ela pode ser longa. A citação direta curta, que a gente usa até 3 linhas, ela deve ser entre aspas duplas dentro do texto. Então, assim, ao longo do texto você vai fazer uma citação direta de até 3 linhas. Ele segue a mesma formatação do texto. Então, por exemplo, aqui, ó, uma vez que se tenha dividido os cargos por especialização do trabalho, é preciso agrupá-los de forma que as tarefas comuns possam ser coordenadas. Vejam que são 2 linhas. Então, ele usa ao longo do texto
ele coloca essa frase, coloca a citação, coloca a referência aqui no final e tá tudo certo, ó. Aqui também, Barbosa escreve e tal. São citações curtas, fica no corpo do texto. Agora, quando a citação é com mais de 3 linhas, por exemplo, você vai lá, não é o ideal que você encha o seu trabalho de citações diretas longas. Mas, por exemplo, tem um trecho que é muito legal, que você acha que é muito importante colocar no seu trabalho. E aí você vai lá e pega esse trecho e dá mais de 3 linhas. O que você vai fazer? Você vai destacar ele no seu texto com um recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Então, ele vai vir recuado, a gente já mostrou para vocês como que faz, como que é essa formatação de 4 centímetros, vai colocar em tamanho 10 a letra, sem as aspas e com espacejamento simples entre linhas. Então, ela vai ficar dessa forma. Então, quando a citação direta é maior do que 3 linhas, a citação ela deve vir desta forma. Vejam que no final do parágrafo tem Oliveira em maiúsculo, 1993, página 33. Se fosse no começo, ó, sobre definir, Demo, 2000, página 13, comenta que, aí faz a citação direta. Então, o que acontece? Você pode usar dessa forma, falando do autor antes, e aí usando em minúscula fora do parênteses, ou você pode usar dessa forma, usando o autor depois em maiúscula, ok? Então, essa é uma citação direta longa. Algumas coisas vocês vão ver, por exemplo, aqui, ó. Vejam que aparecem esses colchetes aqui, com 3 pontos. O que isso significa? Significa supressões, interpolações, acréscimos ou quando tem os parênteses com os 3 pontinhos, significa que você suprimiu alguma parte do texto. Então, por exemplo, você pega um texto e aí você fala assim: ah, eu gostei do começo desse parágrafo, eu gostei do final desse parágrafo. Eu quero fazer uma citação direta colocando esse começo e o final. Você não precisa citar o parágrafo inteiro. Você coloca o começo, você coloca um colchetes, 3 pontinhos, fecha o colchetes e aí você escreve o restante lá do parágrafo que você achou interessante. Então, esse aqui significa que você suprimiu uma parte, ó. Aqui também, ó, suprimiu uma parte. Você também pode utilizar o colchetes com interpolações, acréscimos ou comentários. Então, por exemplo, aqui, ó, desse modo, esse modelo funcionou. Aí abre e ainda funciona. Quem que escreveu esse ainda funciona? Foi você. Você que colocou ali dentro aquilo ali. Então, por isso que você utiliza essa ferramenta para demonstrar que foi você que escreveu. Quando você pega e faz uma citação que você quer grifar uma parte, que você acha importante, você quer grifar. Então, por exemplo, esse modelo funcionou como critério e medida. Aí você quer grifar esse critério e medida. Você pode grifar, mas aí no final aqui você coloca vírgula, grifo nosso ou grifo do autor, ok? Quando se trata de informações orais, você ouviu numa palestra alguma coisa e você quer escrever no seu trabalho. Você escreve, aí você escreve entre parênteses, informação verbal, ok? E aí, ó, na nota de rodapé você vai ter que colocar notícia fornecida por fulano no congresso tal, né, tal data. Quando você vai, ó, por exemplo, aqui também você pode escrever em fase de elaboração, quando você vai falar sobre, quando você vai mencionar um fato, né, aí você pode escrever também entre parênteses esse fato. Ó a questão do grifo que eu falei, ó. Eles grifaram, aqui é uma citação direta, aí foi feito, grifaram produção de degenerados. Então aqui coloca entre parênteses aqui no final, junto com a referência, coloca grifo nosso, ok? Isso a gente vê muito, principalmente nas questões jurídicas, ok? Quando se faz uma tradução também, então você tem que colocar a tradução nossa ou tradução do autor.
Então, você faz uma tradução, você precisa escrever no final, você copiou, você pegou um trecho em inglês e você vai colocar no seu trabalho em português. Você precisa colocar que a tradução é sua, ok? Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre as citações diretas, depois eu vou mostrar para vocês mais para frente como que a gente pode fazer isso. Aí as citações indiretas. Gente, as citações indiretas são citações, como eu falei, que você vai parafrasear ou você vai comentar sobre a ideia de um autor. Então, você vai usar a mesma. Você vai fazer a citação da mesma forma, só que você não vai fazer a transcrição literal. Então, ó, aqui exemplo. Existem 6 formas principais de barreiras de entrada: economia de escala, diferenciação de produto, necessidade de capital, custo de mudança, acesso aos canais de distribuição e desvantagens de custo independente de escala. Quem que disse que tem essas 6 fontes? Foi o Porter. Então, apesar de você escrever com as suas palavras, você não copiar exatamente como o Porter disse, você precisa dar o crédito para o Porter, porque foi ele que escreveu, foi ele que disse isso. Então, você precisa fazer a citação. Aí, isso aqui é uma citação indireta, ok? Você não usa aspas, porque você escreveu com as suas palavras. Vejam que, da mesma forma que a citação direta, se você faz dessa forma, você diz a ideia e aí no final você dá o crédito, você vai colocar entre parênteses Porter em maiúscula. Agora, se você quer escrever no começo, se você poderia dizer assim, segundo Porter, existem 6 principais fontes de barreira de entrada. Aí você colocaria dessa forma, minúscula, né, fora do parênteses, e somente o ano dentro do parênteses. Ó, Rocha, 2004, destaca que a melhor estratégia para uma empresa... O que acontece? Quando você vai escrever um texto longo, se você fica fazendo muito, Rocha destaca que, segundo Rocha não sei o que, segundo Porter, o seu texto fica um pouco cansativo. Então, por isso que utiliza-se dessa forma aqui, ó. Você escreve e coloca o autor no final, ok? Então, essa é uma citação indireta, tá? Essa é fácil, tranquilo. Agora, a citação da citação. A citação da citação é assim. Você vai fazer a citação de um autor que está citado por outro. Então, por exemplo, aqui, ó, ele fez um exemplo. Segundo Silva, 1983, Apude Abreu, 1999, página 3, diz ser. Aí a citação. O que isso significa? Significa que ele pegou o material do Abreu e ele leu lá no material do Abreu e ele viu que o Abreu citou o Silva em 1983. E ele achou legal o que o Silva disse e ele quer citar. Aí ele faz dessa forma. Segundo Silva, 1983, citado por Abreu, 1999, diz ser. Isso aqui é, ó, vejam, esse exemplo é aquele exemplo que eu falei do segundo fulano, de acordo com o ciclano. Agora, quando você faz a citação e coloca no final, você vai dizer, ó, o viés organizacionista tal, organicista da burocracia estatal e o antiliberalismo da cultura política de 1970. Você vai colocar no final, entre parênteses, Viana, 1983, página 172. É importante colocar a página porque vocês vejam que é uma citação direta, citado por Segato, 1995, página tal. Tem que colocar a página dos dois quando é uma citação direta. Não esqueçam disso, tá? Ó, aqui, ó, no modelo serial de Gogh, ele usou a referência fora, né? Mencionou antes. Aqui também, ó. Todos eles, você fala da pessoa que você quer citar antes, citado por o livro que você leu, tá? Então, essa é a citação da citação. Você usa esse termo apude, tá? Citação de obras consultadas em outro idioma. Então, se você vai utilizar um artigo em inglês, por exemplo, e você vai fazer uma citação direta, você faz essa citação e aí você coloca a tradução nossa no final, como eu já falei antes.
Sistemas de chamada. Isso aqui é importante, o que acontece? As citações, elas devem ser indicadas ao longo do texto, e aí, no final, tem que ter a referência dessas citações. Para quê? Para se eu olhar aqui e falar assim, ó, segundo Moraes, 1995, assinala a presença de concreções de bauxita no rio Cricom. Eu quero ver o que esse Moraes fala sobre esse assunto, eu quero estudar, eu quero ler esse livro. Eu preciso ir lá nas referências e achar esse livro, para eu saber qual que é o material que ele citou aqui. Qual foi o livro, qual foi o artigo do Moraes que ele citou. Então, é importante que tenha um sistema de chamada. Então, em geral, adota-se autor-data. O que significa? É o sobrenome do autor e a data, entre parênteses, acrescida da página se a citação for direta. Como foi feito aqui, ó. Em Teatro Aberto, 1963, página 79, né? Ou segundo Moraes, o sobrenome, ano, ok? Nesse tipo aqui, aí vocês vão dizer assim, professora, mas por exemplo, se eu citar 2 artigos que tenham o sobrenome Pereira, por exemplo, como que eu faço? E são 2 pessoas diferentes. Quando são pessoas diferentes, você inclui o prenome. Então, a inicial do prenome. Então, se você, por exemplo, um é Carlos Pereira, o outro é Marcos Pereira, você vai colocar Pereira, vírgula, C, o outro Pereira, vírgula, M. E o ano deles, ok? Agora, se os dois começam com C, por exemplo, esse exemplo aqui, ó, Barbosa Cássio, Barbosa Celso. Aí você escreve o nome da pessoa. Mas essas aqui são regrinhas que, assim, que talvez vocês não vão lembrar tudo disso quando vocês forem fazer, e aí é importante consultar a norma da BNT para isso, ok? Mas eu estou apresentando aqui para vocês mais ou menos como que funciona. Quando você vai citar vários trabalhos de um mesmo autor, tudo é do Carlos Pereira. Ok, você vai colocar Pereira 2008, Pereira 2010, Pereira 2012, sem problema nenhum. Mas vamos supor que ele publicou 2 artigos em 2008 e eu quero citar os 2. Aí você vai colocar Pereira 2008A, Pereira 2008B. Tomando bastante cuidado que dessa forma também tem que estar lá nas referências no final. Então, se você usou o Pereira 2008A para falar de um determinado tema, você tem que tomar muito cuidado para o Pereira 2008A lá das suas referências ser o mesmo que você está citando ali em cima, para você não confundir um e outro. Então, é importante você fazer as referências na hora que você já está escrevendo. Quando você está citando vários autores da mesma autoria, você pode colocar assim, ó, por exemplo, você quer citar o Pereira, ele publicou um artigo em 2008, um artigo em 2010, um artigo em 2012. Todos eles tem um conceito que eu quero citar. Então você pode colocar Pereira, vírgula, 2008, 2010, 2012, ok? Então você pode fazer isso. Outra coisa, se você quer citar vários autores que falaram a mesma coisa. Por exemplo, conceito de planejamento estratégico. Vários autores falaram conceitos parecidos. Você pode escrever o conceito e aí, entre parênteses, você colocar todos os autores, da forma como está aqui, ó. Fonseca 97, Paiva 97, Silva 97. Isso enriquece muito o trabalho, porque demonstra que você tem uma carga de leitura sobre o tema muito importante, porque daí você leu vários autores que dizem a mesma coisa, ok? Tem uma outra forma de demonstrar, de fazer as citações, que são os sistemas numéricos, no qual você escreve o texto, ó, diz Rui Barbosa, tudo é viver, previdendo. E aí ele coloca o número, aí por exemplo, 15. Aí lá nas referências ele tá lá, número 15, você vai lá ver a referência. Esse sistema numérico tem alguns sistemas, principalmente revistas internacionais, que utilizam, tá? Em geral, no Brasil, a gente utiliza a autoridade, tá?
Então, geralmente, sobrenome do autor, no sistema de autor e data. Vou falar um pouquinho mais desse sistema de autor e data, justamente porque é o que a gente mais utiliza e eu acho importante que vocês conheçam. Então, a gente usa o sobrenome do autor, né, ou a entidade responsável. Então, por exemplo, aqui é um autor que escreveu. Então, na lista de referências, vocês vejam que no texto você vai escrever Lopes 2000, página 225, nessa citação, porque é uma citação direta. Lá na lista de referências, vocês vejam que vai estar Lopes, José Reinaldo de Lima, O Direito na História, São Paulo, 2000. Então, se eu olhar aqui no meu texto, se eu pegar esse texto para ler e falar assim, olha, eu quero saber que material é esse do Lopes 2000. Então, eu tenho que ir lá na minha lista de referência, tem que estar claro para mim, ó, Lopes 2000, ok? Então, aqui, ó, Bob, 1995, página 30, tal, aí tá o texto. Lá na lista de referência, Bobbio, né, 1995, vejam. Então, tem que estar bem alinhado. Então, tem gente que sai escrevendo toda a monografia, todo o artigo, todo o trabalho, sai escrevendo, daí chega lá no final e fala assim, tem que fazer as referências, e sai caçando as referências que usou ao longo do trabalho. Gente, isso é furada. Por quê? Às vezes você não vai achar, às vezes você vai citar um autor, uma referência que não é a que você usou. Então façam assim, ó, começa a escrever. Pegou o material, ai, olha, utilizei esse livro aqui, escreveu ali, fulano de tal, já vai lá na lista de referência e coloca, tá? Tem algumas situações, por exemplo, ó, ali a gente usou um autor. Aqui usa dois, vejam, o sobrenome é separado por ponto e vírgula, tá? Aqui dois também. Aqui, ó, é um exemplo de material que não tem autor. Então, esse material aqui, ele foi elaborado pela Comissão das Comunidades Europeias. Então, o que que você vai colocar? Comissão das Comunidades Europeias. É a mesma situação de quando você pega um relatório, por exemplo, do IBGE, e você não tem o autor daquele relatório, porque foi um relatório elaborado pelo Instituto. Então você vai citar IBGE, ano tal. E aí na lista de referência você vai colocar IBGE, ok? Então quando é entidade que faz, você vai citar o nome da entidade, sem problema nenhum. Quando é lei, a lei é um problema sério, assim, tem gente que não consegue fazer a lei, citação. Quando é lei, você coloca Brasil, se é uma lei federal, você coloca Brasil, 1995. Ministério tal, da lei tal, aqui ó, plano diretor. Quando é lei, você vai escrever lei, número tal, de tal data, ok? Quando é uma lei estadual, você coloca o estado, quando é uma lei municipal, você coloca o município. Então, segue a ordem, né? Quando não tem indicação de autoria ou responsabilidade, então não tem sobrenome do autor, não tem órgão, você vai usar a primeira palavra do título seguida de reticências. Então aqui, ó, por exemplo, foi um anteprojeto de lei. Então você vai escrever anteprojeto, três pontinhos, 1900, aí na lista de referências, anteprojeto em maiúscula, de lei, estudos e debates, Brasil tal. Brasília, Distrito Federal, número 13, página, você vai fazer a referência. Gente, é importante que tenha as referências, ok? Quando inicia o título por um artigo, tem que ir o artigo, ó, a flor, né? Não pode colocar só flor. Mas como eu falei, essas questões assim, mais particulares, vocês vão ver na prática quando vocês forem fazer. E aí, gente, a norma da BNT, ela tem que ser a melhor amiga de vocês. Tá? Aí vocês vão falar assim, professora, esse negócio é muito difícil, a gente não vai conseguir aprender a fazer em uma aula. Não vai mesmo, e eu tenho consciência disso. Então a gente vai trabalhar com isso mais ao longo do próximo semestre também. A gente vai trabalhar muito com citação. Eu trouxe para vocês agora, a gente é o último assunto desse bimestre, para vocês já terem um primeiro contato. E no segundo semestre a gente vai trabalhar mais com isso.
E aí agora, como que a gente faz aquela questão que eu falei para vocês da citação com 2 autores lá, que eu falei que tinha um ponto e vírgula? Então vamos falar um pouquinho como que funciona a citação com o número de autores. Quando é com um único autor, você vai usar esse autor com sobrenome. Então, por exemplo, aqui, ó, Belren, 2004, página 84. No final, Belren, 2004, página 84. Da mesma forma, na citação direta longa, isso aqui, tranquilo. Quando são dois autores? Quando são dois autores, no início do texto, você vai escrever fulano e ciclano. No final, quando usa assim, ó, entre parênteses, você vai usar o sobrenome do primeiro, ponto e vírgula, o sobrenome do segundo. Tranquilo? No começo, como eu falei, ó, de acordo com Davenport e Prusak, 1998. Ok. Lacazzi e Marconi, né? Isso aqui é tranquilo. Ó. No final, dois ponto e vírgula, tá. Quando é três autores, você continua utilizando dessa forma, conforme Botelho, vírgula, Carrijo e Kamazaki, né? E no final, Botelho, Carrijo, Kamazaki. Usa os três. Agora, quando é mais de três autores, você vai usar o sobrenome do primeiro autor, seguido da expressão et al. Tá? Grafada em minúsculo, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, aqui, ó, de acordo com Carvalho, et al. Por quê? Tem muito mais gente aqui. Tem o Carvalho, tem mais outros autores aqui, mais de 3 autores. Então, por isso, usa Carvalho et al. Ao final, também, Carvalho et al. Percebam que ao final, quando se usa et al, só usa maiúsculo no sobrenome. O et al é sempre minúsculo, ok? Tem algumas pessoas que usam o et al em itálico, outros et al normal. O et al, pelas normas da BNT, ele usa dessa forma, tá? Quando você vai citar sem autor, né? Então, você vai usar, como eu falei, a entidade, ó, Associação Brasileira de Normas Técnicas, IBGE, Associação Brasileira de Estudantes, sei lá. Você vai usar a instituição, tá? Quando é um artigo de lei, né, você cita o artigo 156 da Constituição Federal de 88, estabelece a cobrança de imposto. Você faz, gente, é lei. Você vai pegar um trecho da lei, é citação direta, gente. Vocês têm que fazer citação direta. Eu já corrigi trabalho de aluno que veio e falou para mim assim: ai, professora, mas os itens lá que a senhora marcou como plágio são citação da lei. É pública. Ok, pode ser pública, mas você tem que citar, tá? Então tem que citar, sempre. Citação de internet com o autor. Às vezes você vai lá e você quer citar, é uma coisa que está escrito lá num blog. Tá, quer citar o blog? Ok, pode citar. Mas quer colocar coisa que está escrito no blog? Pode colocar, mas tem que citar. Então, tem que citar. Ó, quando tem autor no blog, você vai colocar o autor da mesma forma que um artigo, que um livro. Quando a citação na internet é sem autor, você vai colocar ou o nome do instituto, da instituição que elaborou, ou o nome do documento. Ó. Como definição de ação social, o IPEA adota o seguinte conceito. Por quê? Isso aqui deve estar disponível lá na página do IPEA e não tem autor. Então, você cita o IPEA, ok? Quando você vai citar um depoimento, uma entrevista, as falas são transcrições diretas. Então, você vai fazer transcrição. Se for mais de 3 linhas, recuo. Se for menos, normal ao longo do texto. Segue a mesma ideia da citação direta. Então, aqui um exemplo. Ó. Indagado sobre a qualidade de seus cursos de graduação, cerca de 70% dos entrevistados afirmaram ser insuficientes os resultados observados. Ok. O entrevistado 2, por exemplo, afirmou que a graduação foi insuficiente, não tem condições de formar para a prática, é necessária uma formação generalista e um pensar crítico.
Vejam que está entre aspas, porque é uma transcrição literal do que o entrevistado falou, ok? Citação de canais informais, então, por exemplo, você recebeu uma notícia de alguém informalmente. Você escreve e aí você coloca entre parênteses, como eu falei lá em cima, informação verbal, e aí depois você coloca como nota de rodapé. Notícia fornecida por fulano de tal, em palestra tal, tá? Então, assim é as principais ideias da citação. Agora eu queria mostrar para vocês, eu vou abrir aqui, ó, vou abrir um documento de Word. Eu quero fazer uma citação. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz citações, tá? Então, primeira coisa, abrir aqui algumas telas. Ó. Primeiro, esse livro aqui esse material que está aberto aqui na minha página, é esse livro aqui, eu tenho o livro físico aqui, mas eu abri aqui na tela o material disponível para mim, para mostrar para vocês, tá? Então, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, eu olhei aqui, aí li esse material aqui. Primeira coisa, eu vou mostrar para vocês, ó. Vejam que aqui, ó, ele tem, por exemplo, ó, Chandler 3, tá vendo? Ó, um 3 aqui em cima. Então, o que acontece? Como que eu quero ver quem é esse Chandler, que livro é esse? Então, como ele tem o 3 ali, eu posso ir lá no final do material, lá nas referências, deixa eu abrir aqui, ó lá, 3, ó, vejam, Chandler, Alfred, tal, estratégia, estrutura e tal. Tá aqui o livro do Chandler. Então, esse tipo de citação aqui é a citação numérica que eu falei para vocês, que ele não é muito utilizado aqui no Brasil. Em geral, aqui no Brasil, utiliza autor-data, que é esse outro modelo aqui, ó. Ó, de acordo com Paul et al., 1978 e tal. Em geral, utiliza esse aqui, ó. Aí, mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Aí eu li aqui, achei que li aqui esse livro e aí eu quero falar sobre planejamento, por exemplo. E aí eu quero usar, olha, isso aqui é super legal, eu quero usar isso aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever lá. Vou abrir lá no meu Word, eu vou escrever. De acordo com o livro que eu estou usando, é o livro do Andrade, certo? Então, de acordo com o Andrade, vamos ver o ano. 2018. Então, de acordo com o Andrade, 2018. Eu vou fazer uma transcrição literal. Eu vou copiar exatamente o que está escrito lá, né? Então, o que eu vou fazer? Cadê? Aqui, conceito de planejamento. De acordo com... aqui eu não vou conseguir ver a página, nesse material online. Então, eu vou abrir aqui para ver, para falar para vocês a página para colocar. Só um pouquinho. Ó, esse texto que está aí, ele está aqui no material, ele está na página 11. Então, eu vou fazer a citação direta dele. Então, eu vou escrever. De acordo com Andrade, P11, que é a página 11, e aí eu vou colocar o trecho. Entre aspas. Muito bem. Eu vou colocar aqui em tamanho maior para vocês, só para vocês visualizarem, tá? Então, ó, ok. Isso aqui é uma citação direta curta. Por quê? Eu copiei exatamente o que estava escrito lá e joguei aqui. Na página 11, ó. Se eu quisesse usar só, poderia colocar só no final do parágrafo. Então, vamos lá. Ó. Eu poderia usar assim, ó.
O planejamento constitui uma atividade inerente ao ser humano. E aí, abre, maiúscula, Andrade, 2018, P11. Ok? Poderia fazer isso. E aí eu poderia continuar escrevendo aqui qualquer outra coisa, né? Ok, tudo certo. Então vocês vejam que se eu for fazer uma citação direta, curta, se eu for usar de acordo com fulano, fulano disse, eu uso em minúscula, fora do parênteses. Se eu coloco a citação da pessoa e eu vou fazer a referência de quem foi essa pessoa, de quem que escreveu isso, sem escrever de acordo com, dito por, aí eu faço dessa forma aqui, maiúscula dentro do parênteses. Isso é uma citação direta curta. Agora vamos supor que eu quero pegar lá do mesmo material e falar assim: nossa, mas eu achei o parágrafo inteiro legal. Então eu quero citar o parágrafo inteiro. O que eu vou fazer? Eu posso escrever de acordo com Andrade, da mesma forma, 2018, página 11. Aí eu vou ter que colocar dois pontos. Gente, aqui. Aí, dois pontos. Aí eu vou colar inteiro. Olha, eu quero citar esse parágrafo inteiro que eu copiei lá. O que eu vou fazer? Eu vou usar tamanho 10. Vou justificar. Vou colocar aqui no recuo, ó. Vou colocar 4 centímetros de recuo aqui. Vou colocar espaçamento simples, sem nenhum recuo especial na primeira linha. Ok, está aqui a minha citação. Isso é uma citação direta longa. Vejam que eu não coloquei aspas e que eu diferenciei ela do texto. Agora vamos dizer que eu quis fazer essa citação direta, mas eu não quero escrever esse de acordo antes. Eu quero fazer igual eu fiz aqui em cima. Eu posso fazer. Eu posso fazer da mesma forma. E no final eu posso colocar, abre parênteses, Andrade, 2018, página 11. E fecha parênteses, acabou. Vejam que se eu colocar no final, tá tudo certo também, desde que eu coloque as informações certinho. Então, isso aqui é uma citação direta curta. Essa é uma citação direta longa, tá? Agora, se eu quero dizer a mesma coisa, eu vou voltar aqui na fonte tamanho 12, mas eu não quero colocar essas aspas, eu quero colocar nas minhas palavras. Você pode escrever. Por exemplo, você pode escrever assim: Andrade, 2018, menciona que a atividade de planejamento faz parte da natureza humana. Vejam, eu falei a mesma coisa que ele falou. O planejamento constitui uma atividade inerente ao ser humano. Eu falei mais ou menos a mesma coisa, que a atividade de planejamento faz parte da natureza humana. Eu citei o Andrade por quê? Porque eu estou usando a ideia dele, mas eu não preciso colocar a página porque eu não escrevi exatamente como ele escreveu. Eu escrevi com as minhas palavras. Então você pode colocar dessa forma, Andrade menciona, de acordo com Andrade, ou você pode escrever. Ao longo do seu texto, você vai escrever assim: atividade de planejamento faz parte da natureza humana. E aí você coloca no final. Andrade 2018. Ok? Então você pode fazer dessa forma. Escrever dessa forma dá uma fluidez maior para o seu texto, porque daí você não fica de acordo com fulano, de acordo com ciclano. Então você pode fazer dessa forma,
Tá? Então, eu dei um exemplo aqui de uma citação direta curta, né, com a utilização do autor antes, da utilização depois, citação direta longa e citação indireta. Aí eu vou mostrar para vocês, ó, isso aqui é o livro, uma citação, como eu falei, daquela forma de coisa. Aqui, ó, eu quero, esse autor aqui, por exemplo, ele usa, ó, ele usa aqui uma citação. Então, o que acontece? Vocês vejam que não é uma citação direta, porque não tem aspas, mas ele usa o número da página, sem problema nenhum. Pode utilizar, apesar de que recomenda-se que não utilize, tá? Então, vocês vejam que ele usa esse sistema autor-data. Deixa eu ver se aqui no final... esse material aqui, ele vai ter as referências lá no final do livro, não no final de capítulo. Mas aí você consegue ir lá no final do capítulo e olhar. Por que tá assim, ó, Paul et al? Porque são mais de 4 autores. Vou mostrar para vocês. Ó, esse material aqui, ó. Ah, eu quero citar esse material aqui, ó, Estratégia Competitiva. Isso aqui é um artigo. Então, eu quero citar. Olha, aqui tem umas coisas bem legais que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, ó, essa citação aqui, ó, Hummelt, Schendel, Tisse. São 3 autores, vejam. Ele utiliza, depois do parágrafo, ó, os pontos separado por ponto e vírgula, né? Aqui um autor. Aí, eu quero citar, por exemplo, aqui ele utiliza, ó, 2 citações. O que acontece, ó? É, portanto, indiscutível a grande importância que essas empresas têm para o desenvolvimento do país graças à grande participação na economia. Então, várias pessoas falam que essas empresas, as micro e pequenas empresas, têm grande importância para o país. Aí ele citou o serviço, que não tinha autor, então ele utilizou o nome do documento, e citou os outros autores, que são esse Longenecker et al., que também tem mais de 3 autores. Aqui, da mesma forma, ó, ele usou 2 citações, ó, Montano 2001 e Jimenez 99. Então, você pode fazer isso enriquece o seu trabalho. Aqui, ó, Degen do Labella 99. Você pode utilizar isso enriquece o seu trabalho. Quando a gente vai citar, por exemplo, se eu fosse citar, eu vou pegar aqui um trecho qualquer desse artigo. Vamos pegar lá no final, lá nas conclusões dele. Tá? Eu quero citar essa frase dele aqui. Vou colocar lá. Ó, eu quero fazer uma citação direta dessa frase. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar entre aspas, e aí se eu for fazer a citação no final do parágrafo, o que eu vou fazer? Eu vou usar. Então, deixa eu ver a página aqui, ó. Vamos ver, ó. A gente pegou esse trecho aqui da página 130. Então, vamos lá. Eu vou citar Oliveira, tem 1, 2, 3, 4, 5 autores. Então, eu vou escrever Oliveira em maiúsculo. Aí, em minúsculo, et al., ano 2015, página 131, se não me engano. Ok, eu fiz a citação daquele trabalho. Vejam, quando é mais de 3 autores, a gente usa et al., ok? Quando é menos de 3 autores, a gente usa o sobrenome de todos os autores. Da mesma forma, essa citação eu poderia escrever Oliveira et al., 2015, página 131, mencionam, por quê? Porque é Oliveira et al., então são vários autores. Mencionam que
Ok, tá feita a citação. Vejam. É difícil? Não, não é. É só pegar o jeito, tá? Então é o seguinte, a ideia aqui era passar para vocês de forma geral como que funcionam as citações. Na próxima aula vocês vão fazer uma atividade com citações, fazendo citações, para a gente fazer mais na prática isso. Como eu falei, eu tenho consciência de que vocês não vão aprender isso de hoje para amanhã, então no próximo semestre a gente com certeza vai voltar a discutir muito isso e vocês vão fazer muitas citações para pegar a prática mesmo, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês como que funciona essas questões de citação. Caso vocês ainda tenham dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo durante o horário da nossa aula, que eu estarei à disposição para auxiliar vocês nesse processo de aprendizado das citações, de como fazer, tá? Desejo a todos bons estudos, uma boa semana, leiam o material, tá? E eu estou à disposição. Um abraço.